Bom, gente, nessa videoaula nós vamos aprender o conceito de variáveis, que é uma coisa muito importante na parte de programação. O que seria basicamente uma variável? A variável é um elemento que vai reservar, né, um local na memória do computador para que eu possa fazer um cálculo. Vou dar fazendo uma analogia com a nossa mente. Por exemplo, eu estou fazendo a conta, né? 2 mais 2 certo, é igual a 4. Estou fazendo a conta e estou armazenando o resultado. Onde eu estou armazenando isso aí? Estou armazenando na minha mente, né? Ou seja, na nossa mente nós armazenamos, fazemos a conta. 2 mais 2 igual a 4. O computador, né, ele precisa também de um local para ele armazenar esses dados. E é na memória que ele armazena esses dados, certo? Mas aonde que entra a variável então? A variável, ela vai reservar uma posição na memória para fazer esses cálculos. Ou seja, você tem que reservar a posição para fazer os cálculos. Como vocês podem ver aqui, ó, basicamente a memória do computador, né, esse é um desenho simples, mas seria basicamente isso aqui. Cada quadrinho que vocês estão vendo aqui corresponde a um endereço na memória, certo? Se o computador for, o nosso A vale 2, nosso B vale 2. Se o computador for fazer essa conta aqui, C recebe A mais B, certo? Onde ele vai armazenar esses dados? Ele vai armazenar esses dados aqui, né? Mas para que possa armazenar esses dados aqui, há necessidade das variáveis. Aí que entra as variáveis, certo? Vamos supor que ele armazenou o nosso A aqui, certo? Nosso A está aqui e o nosso B ele armazenou aqui. E o nosso C, né? Vamos ver aqui, ele armazenou aqui. Entendeu? Certo? Ele pode armazenar aleatoriamente, certo? O que determina isso aqui seria o sistema operacional, no caso o Windows. É por isso que serve as variáveis. Por quê? Porque como é que eu vou armazenar o A? Por exemplo, aqui o A vale 2 e o B vale 2. Para mim poder o quê? Fazer essa conta aqui, eu tenho que colocar na memória do computador. E a variável que vai ficar responsável por reservar esse número aqui, ó, esse endereço 1, na memória do computador. Por exemplo, esse endereço 1, o endereço 7 e o endereço 3, né, eles não poderão ser mais ocupados por enquanto, certo? Porque eles estão reservados pelas variáveis, ó. Só que a variável A está valendo 2, né? A variável B está valendo 2 e a variável C está valendo o quê? 4, que seria o resultado da soma A mais B. É para isso que eu tenho as variáveis, para reservar o endereço na memória, né, do computador, que são esses números aqui, né, esses quadrinhos, esses números, seriam basicamente os endereços, né, para que eu possa fazer os cálculos. Vamos supor que eu parei de executar este programa, não estou executando mais ou desliguei o computador. Esses dados são deletados, porque as variáveis elas armazenam os dados temporariamente, não são armazenados definitivo. E você, por exemplo, pode fazer uma outra conta. Vamos supor que o A vale 3 e o B vale 3. Se você for fazer novamente essa conta aqui, fazer este programa, ele pode armazenar, por exemplo, aqui, o A aqui, o B aqui e o C, resultado aqui. Opa, aqui não. O nosso C aqui, né? Ó, não armazenou endereços diferentes da primeira vez? Armazenou. Quer dizer que ele vai sempre ocupar os mesmos endereços. Ele vai ocupar o que? Aonde estiver vazio. Vamos supor que eu estou continuando executando este programa e de repente eu executo um outro programa em cima, né? Por exemplo, x, né, z é igual a x vezes y, ok? Ó, onde que eu vou armazenar onde que eu vou reservar os endereços? Eu posso reservar o z aqui, né? O z aqui, que é o resultado, né? O x aqui e o meu que y aqui. Tá vendo? Eu vou reservar sempre o que? Nos endereços que estão vazios. Sem as variáveis não teria como eu fazer essa reserva. Se eu não tiver como fazer essa reserva, não teria condições de fazer esses cálculos. Vamos supor que eu parei de executar este primeiro programa aqui, C é igual a A mais B. O que vai acontecer? Né? A variável vai ser limpa da memória do computador, ou seja, armazenou apenas para mim fazer os cálculos. Porém, esse outro meu programa está sendo executado, né? Z é igual a x mais y. Então os dados continuam armazenados. Se eu parar de executar este programa ou desligar o computador, o que vai acontecer?
esses valores serão reservados. Mais para frente nós iremos trabalhar com programas, então vai ficar bem mais fácil de entender. O que você tem que saber é que variáveis são feitas para isso, né? Para reservar endereço na memória do computador para vocês poderem fazer os cálculos, né? Ele reserva uma posição na memória no caso. E se vocês pararem de executar o programa ou fechar o computador, a variável é zerada. E vocês podem começar a fazer novos cálculos com novos valores. É o final dessa nossa videoaula.